Meu nome é Jéssica Fernandes Marques, sou bolsista de iniciação tecnológica orientada pelo professor Carlos Arthur Ferreira. Vou apresentar o trabalho sobre polímeros superabsorventes sensíveis à mudança de pH e de temperatura. O que são polímeros superabsorventes? São polímeros hidrofílicos que formam uma rede tridimensional capaz de absorver e reter grandes volumes de água. Devido a estas redes tridimensionais, são insolúveis em meio aquoso e são classificados pelas suas características de funcionamento. Uma das classes com maior relevância devido ao seu enorme potencial e diversas aplicações é a dos hidrogéis ambientalmente sensíveis. Estes podem ser sensíveis à variação de pH e de temperatura e à incidência de luz e radiação. Algumas variáveis ambientais, tais como pH baixo e temperaturas elevadas, são características do corpo humano. Por esta razão, hidrogéis sensíveis ao pH e/ou à temperatura podem ser utilizados na entrega controlada de drogas em sítios específicos do corpo. Este tipo de hidrogel pode ser usado em sistemas de liberação controlada de drogas, uma vez que a partir de um sinal externo que gere variação de pH ou de temperatura, ele pode inchar ou desinchar, liberando o medicamento. Considerando as diversas aplicações possíveis deste tipo de material, neste trabalho foram obtidos hidrogéis com diferentes formulações. Os hidrogéis superabsorventes foram sintetizados à base de acrilamida em uma polimerização em solução sob aquecimento e agitação constante. O monômero usado foi o ácido acrílico glacial ou o ácido metacrílico, e o reticulante sólido solúvel em água foi o metileno bisacrilamida. Houve a posterior variação das proporções molares entre o ácido metacrílico ou o ácido acrílico glacial e a acrilamida, além da variação da temperatura de aquecimento. A seguir, os códigos de cada hidrogel obtido. Os números ao lado dos nomes referem-se às proporções molares entre o ácido acrílico ou metacrílico e a acrilamida. A letra A refere-se à temperatura de síntese de 70 graus Celsius e a letra B à temperatura de síntese de 30 graus Celsius. Os hidrogéis foram avaliados a partir de testes de inchamento em água e em solução tampão ácida, variando-se a temperatura entre 25 e 40 graus Celsius. O teste consiste em pesar uma pequena amostra seca e colocá-la em solução, água ou solução tampão, e seguir com as pesagens nos dias subsequentes. Os testes foram feitos durante os 5 dias cada e em triplicata. A seguir, os gráficos com os resultados dos testes em água, em solução tampão ácida e variando-se a temperatura, respectivamente. No comparativo entre o teste em água e em solução tampão ácida, obtivemos inchamento superior em água quando não houve variação de temperatura. O gel acrílico 1A apresentou um inchamento superior aos demais tanto em água quanto em solução tampão ácida. No teste com temperatura de 40 graus Celsius, apenas os géis acrílico 2B e acrílico 10B apresentaram inchamento superior em solução tampão ácida. Através da análise de FTIR, foi possível observar a formação do polímero, a partir da ausência da banda em aproximadamente 1640, que é relacionada ao estiramento da ligação C-C, sendo um indício de que a polimerização ocorreu de maneira adequada. Além disso, observa-se também a banda em 1400 referente ao grupamento CO- do acrilato e ao CN- da acrilamida. As bandas entre 1660 e 1700 correspondem ao grupamento C-O da acrilamida e do ácido acrílico, e as bandas entre 3200 e 3400 aos grupamentos OH e NH. A diferença apresentada na relação entre as bandas é referente à diferença na quantidade de acrilamida nas amostras. Através da análise termogravimétrica, foi possível observar duas perdas de massa nos hidrogéis. A primeira em torno de 100 graus Celsius, referente à perda de água da amostra, e a segunda a partir de 300 graus Celsius, referente à decomposição da cadeia polimérica. Através dos ensaios de FTIR, pôde-se ver que o método de síntese foi eficiente, podendo-se obter polímeros termicamente estáveis, conforme observado pelo ensaio termogravimétrico. A partir dos ensaios de inchamento, foi possível observar que a presença de acrilamida afetou a capacidade de absorção de água, uma vez que aqueles polímeros com maior razão molar entre o ácido acrílico ou metacrílico e a acrilamida apresentaram valores de inchamento superiores de modo geral. Foi possível observar também que em temperatura superior a absorção de água é menor, bem como em solução tampão, conforme esperado. O próximo passo deste trabalho é avaliar o comportamento dos hidrogéis na formação de membranas para armazenamento e liberação de drogas.